Oi, pessoal! Hoje a nossa atividade será no nosso livro Ângulo, na página 58 e 59. O título é A Escrita de Alguns Povos Indígenas do Brasil. Então, nós vamos estudar outra escrita, né? Nós já estudamos a escrita por desenhos lá dos homens das cavernas, depois vieram dos egípcios, né? Os sumérios, os egípcios e agora os indígenas. Então, sabe-se que a escrita ela foi evoluindo. Então, desde a caverna até agora elas foram evoluindo. Então, nós vamos aprender um pouco sobre a língua dos indígenas. Então, existem índios no mundo inteiro, certo? Mas nós vamos falar apenas de 3 povos indígenas aqui no nosso país, do nosso Brasil, né? Eles vivem do que eles conseguem da natureza. Então, eles respeitam muito a natureza e eles vivem daquilo que a natureza oferece, certo? Então, vocês sabem que os povos vivem então em aldeias e essas pessoas são aquelas que moram em ocas, né? Então, a casa deles se chama oca. Eles usam cocar, pintura no rosto, né? Então, vocês sabem que são os índios. Então, hoje eu vou falar sobre o povo indígena do Brasil e um desses povos se chama Yanomami. Yanomami. Os Yanomamis, eles vivem isolados lá na Amazônia, certo? E eles vivem no meio da floresta. Se fôssemos para nós chegarmos lá, nós precisaríamos pegar um avião, depois andar mais um tantão de carro, aí pegar um barco, andar pelo rio, mato adentro, na mata, na floresta, mais um tanto, horas e horas, né? E depois caminhar longo trecho a pé. Então, por quê? Porque esses índios, os Yanomamis, eles vivem isolados no meio da floresta. Eles vivem daquilo que eles caçam, pescam, né? Então, eles comem animais, né? Que eles caçam, peixes, né? As suas casas são feitas com madeiras e palha de palmeira. Então, são as ocas. A casa deles é forma circular. Então, para quem chega não tem acesso. Por quê? Porque ela é toda fechadinha por fora, é um grande aldeia enorme, é uma casa enorme. E todas as pessoas dormem no mesmo lugar. Então, eles dividem este lugar. Então, mais ou menos umas 200 pessoas. E tem um pátio que fica ali no meio, que eles fazem os seus rituais, as danças, né? Algumas brincadeiras. Já outro povo que se chama Cuicuro, eles têm os hábitos um pouco diferentes. Por exemplo, a maneira deles de viver, eles vivem numa aldeia e existe 3 ocas. Então, 3 espaços e eles se dividem ali dentro desses lugares. O povo, então, eles vivem num parque que se chama o Parque Nacional, né, do Xingu, no estado do nosso Mato Grosso, que fica aqui no Brasil. São 3 casas em volta de uma grande praça central, então tem um pátio no meio e tem 3 ocas, certo? Então, nesse pátio, eles também fazem os rituais, as danças, né, as fogueiras. Então, as casas deles são as ocas, que eles ficam em volta dessa praça. Elas são redondinhas, né? Elas são feitas de madeira e palha. Esses índios, eles têm os hábitos alimentares um pouco diferentes, né? Eles não comem nenhum bicho da terra e nenhum bicho que tenha pelo. Então, eles comem aves e peixes, certo? E também sementes, raízes, aquilo que eles conseguem plantar e colher.
A língua que eles falam, então, é o cuicuro, certo? E os cuicuros, alguns falam língua portuguesa, assim como nós. Por quê? Porque eles têm um pouco mais de acesso, a cidade é mais próximo e eles vão no mercado, por exemplo. Então, eles têm um contato com pessoas que falam a língua portuguesa, tá? Diferente dos Yanomamis, que só falam Yanomami. Já o outro povo é o Guarani. Guarani Mibiai. Então, esse povo, ele tem os hábitos mais diferentes ainda, certo? As casas deles são mais parecidas com casas que a gente já conhece em outros bairros. Então, são pequenas casas que eles são feitos com madeira, barro, né? E palha por cima. Mas ele tem o formato de uma casa que a gente conhece, certo? Daquelas casas mais tradicionais, mais comuns. Eles falam a língua portuguesa porque eles têm mais contato com as pessoas que falam o português, assim como nós. Porque eles frequentam também escolas, eles vão ao mercado, né? Então, eles já falam mais a língua. Essas pessoas, elas encontram tudo o que elas precisam, né, no lugar em que eles estão morando, porque eles moram na cidade, né? Tem muito perto da cidade. Então, muitos deles têm celular, usam roupas, certo? Que eles compram nas lojas. Eles têm eletrônicos, TVs, então a vida deles é um pouco diferente, certo? Então, eles falam também a língua tupi-guarani, mas eles também falam o português. Então, agora eu vou falar de algumas palavras de cada povo indígena. Então, olha só que curioso. Os Yanomamis, eu vou falar dessa palavra aqui, ó. Vou virar pra cá. Ó. Iraá. Iraá. O que é Iraá? O que será que é Iraá? Iraá é o nome de um animal que tem lá na floresta. Quem será? Todo pintadinho. Quem será? Então, é a onça. Olha que curioso. Dificilmente na língua portuguesa não tem esse acento. Não existe na nossa língua portuguesa, nas nossas palavras, na letra I. Existe na letra A, na letra O, né? Na letra E. Mas na I não. Mas na língua Yanomami tem. Então, Iraá é onça. Outra palavra dos Yanomamis. Opoá. Opoá. O que será opoá? Também é o nome de um animal que vocês conhecem. Eles cavam na terra, eles se encolhem, fica uma bolinha. Quem será? É o tatu. O tatu. Outra palavra Yanomami está aqui, ó. Ianoá. Ianoá. Ó, começa com a letra Y. Que palavra será que é? É casa. Então, a aldeia deles é a casa. É Ianoá. É um nome bem próximo ao nome deles, ó. Yanomami. Certo? Agora nós vamos falar de algumas palavras do cuicuro. Certo? Ó. A tanga. A tanga. O que é a tanga? O que será que é a tanga? A tanga é um instrumento musical que eles mesmos fabricam, que coisas da natureza que eles têm. Então, é flauta. Então, a tanga é flauta. Outra palavra dos cuicuros é etige. Etige. O que é etige?
Etige, vocês podem imaginar o que pode ser etige? Etige é a rede que vocês podem ter em casa. Eu tenho a minha, vocês têm? Então, para eles servem de cama também as redes, né? Agora nós vamos falar dos Guarani Mibiá. Os Guarani Mibiá, eles têm essas palavras aqui, ó. Avaxe. O que será que é avaxe? É um alimento. Qual será que é um alimento muito gostoso que a gente gosta? Amarelinho, que a gente come assim? Então é o milho. Outra palavra guarani é o xi. Ó, preste bem atenção. O Y tem som de I, ó. Xi. E ele também tem um símbolo diferente, é o apóstrofe, ó. Certo? Se chama apóstrofe. Dificilmente existe nas palavras de língua portuguesa. Então também há um bichinho. Assim, ele é muito bonitinho, mas ele não é muito cheiroso, não. E ele vive nas florestas também. E existe aqui em Jaraguá, tem bastante aí no morro, onde tem mata, né? Então é o coati. Certo? Então vocês conheceram algumas palavras. Vocês vão pegar o anexo 6, vão recortar com muito cuidado essas figuras, né? E vocês vão olhar, observar. Cada figura tem um nome, ó. E é um nome correspondente na língua deles. Então, vocês vão pegar a figura, por exemplo, da onça, Ira. Aí, vocês vão lá na atividade de vocês e vão observar, ó, os índios Yanomamis. Ira. Aí, confere aquela palavra que está na figura, se é igual o número de letras, se inicia com a mesma letra, se termina com a mesma letra. Faz a contagem, compara um com o outro e vai colar no espaço indicado, certo? Então, aqui na atividade, então, fala assim, ó, recorte as imagens do anexo 6 e cole-as no quadro correspondente. Então, depois que vocês fizerem, compartilhem com todos, tá bom? Um abraço, uma boa atividade.